Aleluia. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Aleluia, Senhor. Eu louvo a Deus. Eu agradeço e louvo o Senhor por mais essa oportunidade. Porque é a oportunidade e a qual, quando o Senhor nos chama, nós não podemos fugir. Nós não podemos fugir daquilo que nós somos comissionados a fazer. Poderia ser qualquer um de vocês que estão aí. Mas aprove o Senhor me trazer aqui mais uma vez nesta noite para falar da sua palavra para você, para mim também, porque primeiramente todos que vêm aqui para o altar dizem a mesma coisa, né? Primeiro a gente aprende, e realmente a gente aprende com a palavra. A gente aprende, porque a gente não pode passar aqui aquilo que a gente não vive, né? Ou então aquilo que a gente nem, pelo menos, tenta, né? Para que a gente possa passar isso com verdade e com propriedade para quem nos ouve. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui também. Graças a Deus. Que vocês possam interceder aí pela minha vida. Amém? Não sei vocês, mas vocês estão sentindo falta de alguém aqui na igreja? Fica assim um vazio, né? Porque quando a gente... É como se a gente chegasse na casa de nossa mãe, quem tem mãe, e não achasse a mãe da gente, né? Fica aquele vazio de, meu Deus. Mas a obra do Senhor não pode parar. E nós estamos aqui para isso. É para ser chamados, para trazer a palavra do Senhor. Porque a igreja aqui é um corpo. Nós somos um. E nós aprendemos uns com os outros. Uns com os outros que nós vamos aprender, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí no livro de Abacuque. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos ler apenas o versículo 1 do capítulo 2. E depois a gente vai trabalhando nos outros versículos. O capítulo 2, versículo 1, diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Apenas até aqui, amém? Vocês podem sentar. Em nome de Jesus. O livro de Abacuque é um livro do Antigo Testamento. E ele é considerado um dos profetas menores. Quando o Senhor me deu, né, me deu a direção para trazer a palavra hoje, eu fiquei, né, orando, buscando, pedindo para Deus uma direção da palavra que Ele queria para eu trazer. E eu buscando nas madrugadas, irmão, eu confesso que é difícil buscar na madrugada, porque, meu irmão, eu sou a mulher que dorme, sabe? E eu luto muito comigo com relação a isso. E até então, Deus tinha colocado em meu coração oração. Eu digo, mas oração, só oração, oração. E aí, eu orando, né? Gente, por incrível que pareça, eu fui assim, tipo assim, naquela sonolência, assim, fechando o olho. Aí veio bem grande umas letras assim na minha cabeça. Abacuque. Aí eu digo, entendi. Aí quando eu pego o livro de Abacuque, que eu olho bem aqui, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza. Aí eu digo, pronto, Deus, eu encontrei a resposta que o Senhor queria. E é nisso que nós vamos trabalhar hoje. Então, como tema, eu trouxe quando a oração provoca uma resposta de Deus. O título é oração, para ser fiel à direção de Deus. E aqui o tema é quando a oração provoca uma resposta de Deus. Eu quero falar aqui com relação à vida do profeta Abacuque, que no tempo em que viveu o profeta Abacuque, Israel, ele estava em uma derrocada espiritual.
O povo estava corrompido em seu pecado, a sociedade perdeu seus valores, a lei ou a palavra de Deus tinha sido desvalorizada. O rei Jeoaquim conduziu o povo à idolatria e Deus estava prestes a julgar a nação, usando como instrumento do castigo divino os caldeus, um povo totalmente perverso. Mediante esse cenário, o profeta Abacuque tinha duas grandes queixas, que era: por que tem violência no meio do povo e Deus não age? A segunda: por que Deus usa uma nação tão amarga e tão perversa para disciplinar o povo de Deus? Na realidade, Abacuque esperava que Deus tomasse uma providência. E quando Deus agiu e tomou a providência, ele achava que a forma de Deus agir não era compatível com a sua santidade e com a sua soberania. Bem aqui eu quero frisar o seguinte: ele vivia no meio de um povo, ele era um sacerdote, ele era levita, e ele era um atalaia. Tem atalaia aqui nessa casa hoje? Glória a Deus, somos atalaia do Senhor, né? Graças a Deus. Quem louva é uma atalaia, quem ora é uma atalaia, quem prega é uma atalaia, porque está a serviço de Deus. Glória a Deus. Então ele estava, digamos assim, indignado, porque bem aqui no capítulo 1, ele vai dizer assim, onde diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Aí ele vai para Deus e diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvará? Porque me mostras a iniquidade e me fizeste opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio, e suscita, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então ele via todo aquele destempero no meio do povo e ele considerava que o Senhor estava em silêncio, que o Senhor estava calado, que Deus estava indiferente à situação. Aí quando o Senhor fala para ele, que Deus mostrava para ele na visão, que ele ia enviar uma nação pagã, terrível, como Deus descreve aqui nos versículos seguintes do capítulo 1, ele começa a ficar, tipo assim, ele não consegue entender por que Deus vai permitir um castigo desse para o povo, sendo que o povo dele é santo, né? E Deus é santo, e que entre os santos, eles deveriam somente ser perdoados, né? E que Deus não deveria ser castigado como a nação pagã, porque aí ele vê, que ele tem em mente que, não, se o povo de Deus é santo, então Deus não vai usar de castigo com as pessoas que são impuras, né? Para castigar o povo dele. Mas só que não foi bem assim. Porque nós que caminhamos, que lemos a palavra, que buscamos e estamos na caminhada com Deus, nós sabemos que a taca de Deus é grossa para nós, para o seu povo. Porque quando a gente não caminha com o Senhor, que a gente, como é que eu quero dizer para você, não é bem tirar o pé da linha, mas é quando a gente foge dos princípios de Deus, que desagrada o coração de Deus, nós podemos ter a certeza que a correção de Deus virá. Porque Deus faz, ninguém se engane que Deus não corrige, porque Deus corrige. Nós não podemos nos enganar de maneira nenhuma, porque Deus corrige. Ele corrige não é porque ele é mau, ele corrige porque ele ama, ele corrige porque ele nos quer perto dele. É por isso que ele corrige para que seja exemplo para os outros também. Amém? Glória a Deus. Então, essas duas situações que afligiu a vida do profeta fez com que ele questionasse a Deus em oração e provocasse de Deus uma resposta. O que nós aprendemos aqui? Essa indignação. Aí, quando ele chega aqui, que ele expressa, né, a sua indignação, né, para Deus, das coisas que estavam acontecendo. Porque, irmãos, eu acredito assim, muitas vezes, como o pastor sempre prega aqui,
que às vezes você fica assim, querendo o dom do outro. Eu quero ser um profeta, uma profetisa, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas cada um carrega o preço por aquilo que Deus entrega para ele. E para ele aqui também não era fácil, não. Ser profeta também não era fácil. Porque você já pensou, até para nós, que somos a atalaia do Senhor, que quando nós nos colocamos em oração, que Deus nos mostra as coisas, a gente sente doer na nossa alma, a gente fica aflito. Então, com ele não era diferente. Com ele não era diferente. Ele sentiu o peso de toda a opressão, o peso da maldade, o peso do pecado que as pessoas estavam fazendo. E Abacuque, ele era um profeta em que nós vemos nas leituras do Antigo Testamento que os profetas antes levavam a mensagem de Deus para o povo, mas Abacuque não. Abacuque levava o que o povo estava passando para Deus. Então ele fazia um papel de intercessor no meio do povo onde ele estava. Ele era um intercessor do povo. Era por isso que ele tinha aquela preocupação de dizer: Deus, mas o Senhor não está vendo, Deus, isso não pode acontecer, por que não pode ser assim? Por que, né? Então ele estava fazendo essa colocação porque ele amava o povo, até porque o nome dele diz que Abacuque é o abraço amoroso, né? Então ele tomava aquilo ali, né, para ele, aquelas dores, porque Deus tinha incumbido ele da responsabilidade. E então, quando ele termina de falar bem aqui, no capítulo 1 até o versículo 4, aí ele vai e diz assim: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Deus, ele suscita, muitas vezes, as situações, né, os inimigos, para poder disciplinar a nossa vida. E era isso aqui que ele estava fazendo. Porque Judá e Israel, eles estavam cercados ali, no meio de nações pagãs. Mas pela desobediência deles, Deus suscitou a Babilônia, que era um povo muito mau, que o Senhor descreve, para que eles fossem disciplinados pela desobediência, porque o rei que antes governava lá, ele fez com que eles, embora eles sabendo dos princípios, eles deixaram de seguir os princípios do Senhor e se colocaram na idolatria, coisa que é abominável para o Senhor. Porque a idolatria, nós sabemos que não é somente nós nos colocarmos diante de uma imagem. A idolatria não é somente nós, como diz, adorar santos. A idolatria para Deus é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, no lugar que é devido do Senhor, que é a idolatria, o amor exagerado, o nosso coração somente em uma coisa, o nosso coração voltado somente para aquilo. Nós estamos idolatrando, né? Nós estamos cometendo o pecado de idolatria contra o Senhor. Amém? Aí ele continua: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por quê? Porque, pois, toleras os que procedem. Porque, pois, toleras, aleluia, glória a Deus, os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aqueles que é mais justo do que ele, como foi aquilo que eu mencionei, porque ele não aceitava. Porque fazes os homens como os peixes do mar, os répteis que não têm quem governe. A todos levanta o inimigo como anzol, pesca-os de arrastão e os arrasta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem a gordura da sua comida. Acaso continuará, por isso esvaziando a rede e matando sem piedade o povo? Aqui ele estava se reclamando para Deus, que Deus estava permitindo que as coisas ficassem fora do controle, que eles poderiam chegar e arrasar, e queimar, e fazer o que eles bem entendiam, que Deus não estava nem aí para ele. Aí depois que ele falou tudo isso aqui, aí o que ele vai fazer? Ele disse para ele mesmo, depois que ele desabafou com o Senhor, depois que ele levou suas queixas para Deus. Irmãos, quando nós levamos as nossas queixas para Deus, gente, eu aprendi muito com isso aqui. Porque às vezes nós
falamos com o Senhor, falamos, dizemos, falamos, e a gente não quer, sabe? Não existe, porque existe a primeira parte da oração, existe a segunda parte da oração, que mais na frente eu vou falar para vocês. Mas aqui ele fez o que foi que ele fez? Abacuque fez o quê? Depois que ele questionou a Deus, que ele teve a ousadia, a coragem. Uma das coisas que nós temos que fazer diante do Senhor é saber como questionar, como orar, como indagar o Senhor. Porque se nós tivermos verdadeiramente a confiança no amor que Deus nos ama, que nós amamos o Senhor, nós temos essa intimidade de dizer, como a gente diz para um filho, como a gente diz assim, eu digo um filho entre aspas, assim, no sentido figurado, da intimidade. Né? De chegar e ter coragem, porque às vezes a gente carrega em nós, não vou falar isso para Deus não. Aí você fala uma coisa que não é a verdade que está no seu coração. E não será melhor nós abrirmos o nosso coração de uma maneira genuína e verdadeira e dizer, Senhor, eu não estou gostando dessa situação. Deus, olha fulano, olha ciclano, olha beltrano, eu não aguento mais isso. Daí isso dói, isso não pode, sabe? Então eu creio que assim é uma oração, que ela não é uma oração muito mecanizada, mas aí é onde entra a questão de ser uma oração verdadeiramente do nosso coração. E o que ele faz aqui? Depois que ele orou, ele disse para ele mesmo, porque ele era um atalaia, né? E ele disse para ele mesmo, pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e sua resposta. E que resposta eu terei à minha queixa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quando ele diz isso, aí nós podemos perceber o seguinte, que depois dele ter orado, né, o profeta, ele toma a posição de aguardar. Aleluia. Ele aguardou. Mas esse aguardar do profeta, ele aguardou com um silêncio, eu posso contemplar, depois que ele desabafou com Deus. Ele levou o seu silêncio de reverência a Deus, de espera, de adoração, de busca, né? Quer dizer que ele não orou e ele ficou assim, se Deus responder, respondeu, se Deus não, ele não ficou, ele ficou confiando e aguardando que Deus ia responder. O profeta não apenas orou e expressou suas queixas, ele ora e ele espera, ele clama e vigia, ele fala e aguarda a resposta. E eu creio que aqui é que mora o segredo. É aqui onde mora o segredo de nós obtermos a resposta de Deus. Quando nós sabemos os passos, né? Quando nós sabemos administrar o nosso momento de oração, quando nós compreendemos que há um processo de orar e esperar, de clamar e vigiar. Porque nós clamamos, nós oramos ao Senhor. Mas muitas vezes aquilo que nós oramos e dizemos que entregamos para Deus, na próxima oração que a gente faz, a gente pega de volta e ora pela mesma coisa. Não é não? Isso acontece com a gente. A gente ora pela mesma coisa, como se a gente diz, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos essa situação. Eu confio, Senhor. Aí quando você vai orar novamente, você vai falar, blá, 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 vai falar a mesma coisa para Deus, né? E então, aqui denota o quê? Que nós ainda não sabemos orar como o Espírito Santo de Deus diz, como convém, né? Que a oração ela requer espera. E nós não sabemos aqui também quanto tempo o profeta Abacuque esperou para que Deus viesse a responder. Aí ele diz assim, ele aguarda a resposta. Clama e vigia. Como é que eu vou vigiar? Quando eu oro para Deus e peço a resposta de Deus, como é que eu vou vigiar? Eu preciso ficar atenta aos sinais. Às vezes Deus me responde através de uma pessoa que não é nem aqui, não é nem da igreja do meio. Às vezes o Senhor pode nos responder através de um louvor. Deus pode nos responder através de uma frase, né, que está em algum cenário, de um muro ou de um carro. Deus pode usar uma pessoa no ônibus para nos responder. Por isso que nós devemos aqui vigiar, porque Deus certamente responderá para nós.
Ele nunca nos deixa sem resposta. Nós é que temos que ter atenção. Nós é que precisamos ficar atentos, vigilantes e vigiando quando o Senhor responde aquilo que nós colocamos diante dele. Ele fala e aguarda a resposta. Glória a Deus. O que ele não consegue entender pelo atordoamento da sua mente, ele entende quando se põe de joelhos em oração. Às vezes nós estamos vivendo situações tão difíceis. Cada um de nós temos, e graças a Deus que temos as nossas lutas. Porque se a gente não tivesse, será que nós estaríamos aqui? Eu creio que essa é a didática de Deus para a nossa vida como filhos seus, sabe? Essa é a didática de Deus. Porque se, certamente, até aqueles, eu penso, aqueles que são, aqueles que estão mais firme, esses também têm. Porque a própria palavra do Senhor diz assim para nós: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Porque nós não somos e nós não estamos 100% seguros se nós não estivermos arraigados, né, consolidados em Deus, na palavra, né, na oração, buscando mesmo. Amém, irmãos? Então aqui ele diz assim, ele se pôr de joelho, como eu estava falando aqui com os irmãos. Quando nós nos pomos de joelho, a gente conversa com o Senhor, faz as nossas queixas para Ele e as coisas começam a esclarecer em nossa mente. Quando oramos, os olhos da alma são abertos. Quando oramos, nós tornamos mais lúcidos, mais entendidos, glória a Deus, do que qualquer momento da mais profunda entrega. Nós podemos até aqui louvarmos e nos entregar no momento de louvor mais profundo que nós pudermos. Mas a oração é algo assim tão extraordinário, né, com Deus. É algo tão extraordinário que ela abre os nossos olhos, ela nos ensina a enxergar aquilo que nós não estávamos vendo. Não é isso? Quantas vezes a gente não se encontra, até com a gente mesmo, né, com situações assim, a gente vai, assim, eu vou orar aqui, Deus, eu vou orar aqui a Deus, porque eu estou passando por isso, eu estou com essa situação bem aqui, e Deus te dá uma direção. Deus te dá por quê? Porque Deus se faz presente no momento em que nós estamos orando. Glória a Deus. Se buscarmos a palavra de Deus, porque tudo é pela palavra, meus irmãos, nós não iremos saber nada se não estiver na palavra. Nós não seremos nada se não focarmos na palavra. E a palavra, ela é a base. A palavra, ela é o sustento para nós. Então, se nós buscarmos na palavra de Deus, veremos que homens e mulheres, em suas crises, se colocaram de joelho. E no momento houve uma iluminação, houve uma resposta, houve uma clareza, houve uma intervenção de Deus. E orando, Abacuque descobre que Deus não estava nem inativo e nem silencioso. Foi aqui que o profeta descobriu que Deus não estava calado, que Deus não estava alheio à situação. Situação essa que ele se afligia, que ele se angustiava e que ele questionava Deus. Deus não estava. Por que Deus não estava? Porque Deus, quando Ele está quieto, assim a gente sempre ouve, né, que Deus está trabalhando. A gente pensa que Deus não está escutando a gente, mas Ele está vendo todas as coisas, né? Que Deus estava trabalhando, que quando Deus está em silêncio, Deus está trabalhando. Aí Ele vai e diz assim, aleluia. E muitas vezes nós nos inquietamos, mas não devemos agir assim. Devemos orar e esperar, clamar e vigiar, falar e aguardar e ter a certeza e a confiança de que Deus nos responderá os nossos questionamentos. Aí quando ele diz assim, por-me-ei na torre de vigia, aleluia, glória a Deus. Por-me-ei na torre de vigia, ele sai do problema. É a mesma coisa que nós, quando nós estamos vivendo uma situação, que a gente diz assim, que a gente acha que a gente não consegue sair, que aquilo ali nos aflige. Nós precisamos dar um tempo para a situação, se nós não podemos resolver. Foi isso que ele fez.
Ele não podia, né? Então diz assim, ele diz, pela atitude dele, ele saiu do problema e subiu para a sua torre. E aonde é a nossa torre? Onde é a sua torre? Onde é a sua torre de vigia? Onde é a sua torre? A minha torre é no meu quarto, né? Glória a Deus. Aí ele subiu para a sua torre e disse: agora eu vou esperar no Senhor. Eu não consigo resolver o problema da Babilônia. O problema, aliás, a Babilônia é mais forte que Judá. Aí nós dizemos para nós, com as situações do dia a dia, com as coisas que nós enfrentamos: eu não posso resolver isso aqui, mas porque é mais forte do que eu, mas eu decido esperar no Senhor. Eu decido esperar no Senhor. Abacuque, ele era o atalaia de Deus, como eu havia falado anteriormente. O que é um atalaia? O atalaia, ele era um soldado que ficava no ponto mais alto da muralha. Via de regra, as muralhas tinham torres, e nessas torres existia um lugar onde os atalaias ficavam. Aqui no livro de Provérbios 18:10, nós temos o versículo que diz assim: torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Então, é no Senhor onde nós vamos encontrar a resposta. É o Senhor que é a nossa torre forte. E nós, os seus atalaias, certamente receberemos do Senhor a resposta daquilo que nós estaremos buscando. A função do atalaia era ficar vigiando. Às vezes a gente diz assim: irmão, vigia. A gente costuma dizer, né? Às vezes quando nós conversamos com algum irmão, que às vezes o irmão chega assim, por não saber esperar, por não saber, por não acreditar que ele pode sair daquela situação, que Deus é forte, que Deus é poderoso. Aí a gente sente que o que ele está falando, ele vai tomar alguma decisão que vai trazer consequências piores para a vida dele. Aí você vai dizer: irmão, vigia, vigia. E cabe a nós também vigiarmos a nossa conduta, vigiarmos naquilo que nós falamos, até no nosso pensamento. Nós precisamos vigiar, porque o nosso pensamento, muitas vezes, ele faz com que Deus se desagrade de nós. Por isso que nós temos que estar constantemente em vigília. Aí o que ele fazia? Ele vigiava o panorama. Era como se fosse uma guarita, e ali naquela guarita ele tinha janelas, né? Digamos que tem uma janela aqui, uma janela aqui, uma janela aqui, uma janela aqui. E ele ficava fazendo a ronda, e onde ele ficava, ele tinha o panorama de ver tudo, né? Através daquela guarita ele via de forma panorâmica, e ele tinha uma visão. A qualquer novidade, ele tinha que avisar o povo do perigo, de ameaça. E eu vejo isso aqui como círculo de oração. Eu vejo isso com as pessoas que oram. Porque quantas vezes nós não oramos e Deus nos revela algo a respeito de alguém, a respeito de uma irmã, a respeito do pastor, a respeito do ministério, e a gente vai e leva para o pastor a mensagem, ou aquilo que Deus nos revelou através de nossa oração. Isso é ser um atalaia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos também subir em nossa torre de vigia. A torre de vigia de Daniel era no quarto. De Paulo, muitas vezes, na prisão. Segundo Jesus, pode ser no quarto com a porta fechada, como havia falado. Fato é, precisamos subir, orar e buscar a Deus com intimidade a Ele. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu já vou caminhar aqui para o final, né? E aqui nós vamos tratar da conclusão, da resposta que Deus deu para o seu profeta. Ele provocou aquela resposta de Deus. Qual é a forma que nós temos orado diante do Senhor? Será que a nossa forma de orar tem provocado a resposta de Deus?
E se Deus nos responde, será que essa resposta que Deus nos dá, ela vai ser satisfatória para nós? Porque nem sempre, quando nós oramos, nós obtemos a resposta que queremos. Nós não obtemos nem sempre a resposta que nós queremos. Não é não? Então, Deus, o Senhor falou aqui. Aleluia. Aleluia, Senhor. O Senhor responde ao profeta. Está aqui no capítulo 1, ele diz assim. Aleluia. Capítulo 1, versículo de 2 a 4. Aleluia. Aliás, perdão. Capítulo 2. Capítulo 2. Versículo de 2 a 4. Aí, mediante as questões dele, né, do profeta, o Senhor vem responder para ele. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Aí ele vai dizer assim para ele: eis o soberbo, sua alma não é reta. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aleluia. Aí ele vai bem aqui e diz, até então aqui, ele estava falando das suas queixas para Deus. Agora aqui no capítulo 3, ele vem falar para Deus. Deus fala com ele, dá a resposta para ele, e ele vai falar para Deus. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira e lembre-te da tua misericórdia. Quer dizer que aqui ele aceitou o que Deus tinha determinado para cumprir na nação de Israel. Ele aceitou porque ele viu e ele acreditou que Deus havia com justiça, faria com justiça, porque Deus queria tratar o pecado de Israel e queria tratar a soberba da Babilônia. Aí que ele vai e diz: ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Aí ele diz assim, ele estava aceitando, né, a vontade de Deus. Ele estava aceitando a vontade de Deus porque, em resumo aqui, da resposta que Deus deu para ele, Deus disse assim, como se Deus dissesse assim, olha, Abacuque, né, eu vou castigar essa nação, porque quando Deus diz assim, eis o soberbo, Deus quis dizer a soberba e o orgulho da nação que Deus iria usar para punir Israel. Aí ele disse que a alma deles não era reta, mas o justo viverá pela sua fé. Então o que ele quis dizer para ele? Né? O justo, ele vive pela fé, porque tudo o que o Senhor ia fazer, os seus, né, Abacuque estando como profeta de Deus, Abacuque viu aquela resposta de Deus, que Deus estaria com a razão e que ele teria que continuar acreditando no Senhor, porque Deus sabe fazer todas as coisas. Tanto é que ele diz bem que assim, no capítulo 16, do versículo 3, aí ele vai, vou repetir novamente, ouviu o meu íntimo e se comoveu, porque a sua voz tremer os meus lábios. E entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Eu creio que essa podridão aqui é algo assim de enfraquecimento, pela resposta que Deus deu para ele. Ele viu que, ele falou daquela maneira, mas ele teve o temor do Senhor. Aí ele diz assim, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Agora vamos voltar aqui um pouquinho para a situação que a nossa nação está vivendo, né?
A situação que a nossa nação está vivendo, que as nações vão viver, não é diferente do que aconteceu aqui nesse tempo, não. E nós, o povo do Senhor, nós não devemos nos desesperar, porque assim como Abacuque compreendeu que Deus enviaria o juízo para punir aqueles que maltratavam o seu povo, assim também virá, porque a palavra de Deus não muda, ela permanece e ela é fiel. Então Deus diz, ele diz assim, o dia da angústia virá contra o povo que nos acomete. Deus se vinga dos nossos inimigos, meus irmãos. Deus se vinga daqueles que se levantam contra o povo dele. Essa é uma verdade, porque Deus ama o seu povo. O povo de Deus é como a menina dos olhos dele. Deus ama o seu povo. E aqui, para finalizar, ele diz assim, ele exclama. Ele compreendeu tanto que ele disse, Senhor, como se dissesse, olha, Senhor, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Aleluia. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, como o Senhor falou para ele, muitas vezes, quando nós buscamos o Senhor e que a resposta de Deus vem para nós, se o Senhor só diz assim, tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Muitas vezes é só isso para nós, tenha fé. Quando Deus diz assim, tenha fé, Ele quer que nós acreditemos nele. Ele quer que nós acreditemos nele. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Sem fé, a igreja não subsiste. Sem fé, não tem igreja. Sem fé, não tem povo de Deus. Então, o povo de Deus existe por causa da fé que o povo tem em Deus. Amém? Nós estamos aqui hoje porque nós temos fé. Nós acreditamos no Senhor. Nós lutamos porque nós acreditamos em Deus. Nós não desistimos dos nossos filhos, que muitas vezes dão dor de cabeça para nós, porque nós acreditamos em Deus. Nós não desistimos da caminhada porque nós acreditamos em Deus. A nossa fé é que move os nossos passos, e essa fé está no Senhor, porque temos a certeza de que a nossa vida aqui é passageira, só passagem. Porque temos a certeza de que a nossa vida eterna e infinita vai ser em um lugar onde não haverá sofrimento. Que a morada que Jesus prometeu para aqueles que o amam, para aqueles que caminham com Ele, para aqueles que estão com Ele. Glória a Deus. Então, a fé não é um mero consentimento. A fé é o oposto do orgulho, que se incha, e da alta confiança. Fé é humildade diante de Deus, uma prontidão de conformar com a sua vontade, é uma condição de que Ele não pode mentir e nem falhar. Aleluia. E o que nós entendemos é que nós precisamos lutar em fé pela nossa sobrevivência. Então, a resposta de Deus para a minha vida e para a tua vida hoje é fé. Tenha fé, tenha fé. Continue caminhando, continue buscando, busque com fé no Senhor, porque o Senhor nunca irá nos desamparar. O Senhor jamais desampara o seu povo. O Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade e essa é a palavra que eu deixo para a igreja nessa noite. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, que palavra, né, amados? Então, o profeta Abacuque, ele é conhecido como o profeta que clama e que questiona. Como a irmã Graça acabou de falar, né? Ele sempre questionava a Deus. E ele clamava também pelo aquele povo. Então, que nós venhamos fazer igual o profeta Abacuque. Nós somos profetas sobre essa terra. Nós fomos escolhidos por Deus para estar sobre essa terra, para fazer a diferença. Como Abacuque fez ali com aquele povo, nós também temos o direito e o dever de fazer.
no hebraico, Abacuque significa abraçar o entendimento. Então ele questionava Deus e ao mesmo tempo ele orava pelo aquele povo. Aquele povo, eles eram arrogantes, era povo desobedientes, povo prepotentes, que não é diferente nos dias atuais. Muitos estão aí desobedientes, muitos povos prepotentes, arrogantes, que não querem saber nada de Deus, que muitas das vezes nós vamos pregar a palavra, nós somos taxados como louco, muitos não querem dar ouvido, mas nós somos Abacuque. Continuamos sendo Abacuque sobre essa terra, que nós não venhamos desistir. E como a palavra que a irmã Graça leu, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Guardarei para que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então, essa é a nossa posição, é de ficar na torre de vigília, para que nós venhamos buscar todos os dias a presença de Deus. Porque não é somente dobrar os joelhos e abrir a boca e clamar a Deus. Porque muitas das vezes só abrimos a boca e a oração ela não passa do teto. É que nós venhamos orar de coração, dobrar os joelhos na presença do Senhor, nos derramar na presença de Deus, para que a nossa oração ela venha a ser ouvida, para que a nossa oração ela venha a ter resposta, porque não é somente dobrar o joelho, mas o Senhor quer nesta noite, Ele busca, aliás, Ele cobra de cada um de nós, que nós venhamos orar de coração, não orar como aquele povo que fez ali, como em Mateus diz, que muitos oraram ali nas praças em voz altas, mas que nós venhamos, como diz lá em Mateus 6, entrar dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao nosso Deus que está em secreto. Somente Ele, amados, somente Deus, Ele pode dar a resposta da nossa oração. Somente Deus, Ele tem a resposta de tudo que nós venhamos colocar diante dEle. Para nosso Deus não há impossível. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Porque o Senhor disse para Maria e para Marta: se você crer, você verás a minha glória. Então o Senhor diz nesta noite, temos que ter fé e temos que crer, porque só vai acontecer o milagre na minha casa e na sua casa se você crer, se você acreditar que vai acontecer o milagre. Porque muitas das vezes nós queremos nos encostar no irmão, nós queremos nos encostar no pastor, somente que ele ore, somente que pague o preço. Enquanto isso, nós estamos deitados, enquanto isso, estamos cochilando e quer que o nosso pastor pague o preço, quer que a nossa irmã pague o preço, mas o Senhor Ele cobra de nós, que nós venhamos nos posicionar, que nós venhamos ficar em torre de vigília, porque Ele só vai falar com aquele que está preparado. A resposta só vai descer para aquele que estiver preparado, para aquele que está em sentinela. A oração não é uma busca que você vai ali no seu quarto e você entrega, Senhor, é isso e aquilo. É como teve um dia aí que a irmã Gabriela colocou nos status dela, que muitos crentes fazem a Bíblia e fazem Deus como uma revista de pedido, como a revista do Avon, como a revista da Natura, que só abre ali para fazer pedido. Mas não, o nosso Deus, Ele quer que nós venhamos ter intimidade com Ele. Você só vai ter intimidade com Deus se você dobrar o seu joelho e buscar incessantemente a palavra do Senhor, buscar a presença do Senhor, incansavelmente. Ele está dizendo aqui que é para nós não parar, porque chegará dias que vai ser complicado, até esta palavra ela vai sumir. Então que nós venhamos ter reserva. Cada um que está aqui não está perdendo tempo. Muitos dizem que nós somos taxados como loucos, né? Nós somos loucos mesmo. Porque nós somos loucos por Deus. Nós somos loucos pela palavra. Porque vai chegar um tempo que muitos vão procurar. Muitos vão correr de um lado para o outro, mas não vão mais encontrar. Enquanto isso, nós estamos com reserva. Como a palavra de Deus diz ali, as 10 virgens. 5 tinha azeite e 5 não tinha. Elas eram todas ali iguais. Mas o que fez a diferença delas é porque uma guardou
e a outra não guardou. Então que nós venhamos guardar a palavra, que nós venhamos estar na presença do nosso Deus, buscando verdadeiramente a presença dele, porque a palavra de Deus diz que ele está atrás dos verdadeiros adoradores, daqueles que buscam ele em espírito e em verdade. Não adianta você vir para cá, só sentar nesse banco aí, ficar ouvindo e não praticar a palavra. Não vai adiantar nada, porque vai chegar tempo que se você não guardar esta palavra na tábua do seu coração, você vai passar necessidade, você vai chorar e vai ser tarde demais. E sempre eu converso com o pastor em questão de dar prioridade à palavra do nosso Deus, dar prioridade às coisas que acontecem dentro da igreja. Porque muitos não querem dar prioridade. Muitos querem vir para cá só buscar a bênção. Pegou a bênção e vai embora. Esquece. Mas que nós venhamos buscar verdadeiramente a presença do nosso Deus. Que seja como Abacuque disse aqui. Que seja nos dias maus, nos dias bons. Que a figueira, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a nossa casa não esteja do jeito que nós queremos, mesmo que a nossa família não esteja do jeito que nós queremos, mas que nós venhamos buscar a presença do nosso Deus, que nós venhamos clamar pela presença do nosso Deus, que nós venhamos buscar Ele, porque só vai subir aquele que estiver reserva, aquele que estiver na presença, porque o Senhor está cobrando de nós vigilância. Não adianta você orar, entrar no seu quarto, se derramar, se você não vigiar. Não adianta você se consagrar, passar o dia todo em consagração, se você não vigiar. Não adianta nada. É a mesma coisa você querer aparar a água com a peneira. Não vai adiantar em nada. Então que nesta noite que nós venhamos vigiar, que nós venhamos ser vigilantes na torre de vigília. O Senhor está cobrando de nós que nós venhamos nos posicionar. Se nós estamos posicionados, que nós continuamos. E aquele que não está, que se posicione. Porque o Senhor está cobrando de nós vigilância. Que o Senhor quer de nós vigilância. Amém? E eu convido a igreja a ficar de pé nesta noite. Louvado seja Deus. E neste momento, eu quero que você dê a mão aí para um dos seus irmãos e ore um pelo outro nesta noite. Amém? Louvado seja Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos clamar nesta noite, assim como Abacuque clamou. Louvado seja Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de misericórdia, nesta noite, papai, nós chamamos a Tua presença para dentro deste lugar. Senhor, em nome de Jesus, nos faz como um Abacuque, Pai. Cada um que está aqui, Senhor Deus, que Tu nos vem, Senhor, nos revestir com as Tuas armaduras espirituais. Pai amado e santo, enquanto estamos orando pela vida do nosso irmão, papai, o Senhor está fazendo um milagre dentro da nossa casa. O Senhor está fazendo um milagre, Senhor, dentro da nossa família, Pai. Porque, Senhor, só o Senhor pode fazer, papai. Aqui, Senhor, o homem não tem poder, Senhor, de curar ninguém. Senhor Deus, o homem não tem poder de salvar ninguém. O homem não tem poder, Senhor Deus, de libertar ninguém. Mas o Senhor tem poder para muito mais. Poder de fazer infinitamente mais do que pedimos e do que imaginamos. E nesta noite, papai, derrama a Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Vai tocando em cada coração desta noite. Deus amado e santo, só Tu sabes, Senhor, da forma como chegamos até aqui. Pai amado e santo, vai tirando, Senhor, do nosso meio, Senhor, toda a frieza espiritual. Vai tirando, Senhor, Senhor Deus, agora, Pai, tudo aquilo que não tem Te agradado, ó Senhor Deus. Ó Espírito Santo de Deus, vai fazendo o Teu mover sobre as nossas vidas, Senhor. Levanta uma nação de adoradores nesta noite, Pai. Levanta, Senhor Deus, levanta estas mulheres, levanta estes homens, Senhor, como varões, Senhor, de guerra, como as mulheres de atalaia, Senhor, que não venha medir esforço, Pai, para fazer a Tua vontade. Pai amado e santo, em nome de Jesus agora, Senhor Deus, toma cada vida nesta noite, meu Pai.
Oh Espírito Santo de Deus, toca em cada coração nesta noite, Pai. Senhor, Tu sabes, Senhor, como o coração da Tua igreja está nesta noite. Vai tirando agora, Senhor Deus, toda a frieza, Senhor, espiritual. Vai tirando agora, Senhor, todo o desânimo espiritual, Senhor, do nosso meio. Deus amado e santo, levanta, Senhor. Levanta essa geração, Senhor. Levanta uma geração, papai. Mulheres, Senhor Deus, em oração. Homens em oração. De crianças em orações, Senhor Deus. Oh Deus amado e santo, em nome de Jesus, agora toca, papai. Enche agora, Senhor, cada vaso nesta noite com a Tua presença. Vai enchendo agora, Senhor, vai enchendo agora, papai. Vai tocando agora, Senhor, naquela que está triste. Vai tocando agora, Senhor, naquela que está desanimada. Deus amado e santo, levanta, Pai. Levanta, Senhor, aquela que está caída, meu Deus. Oh Espírito Santo de Deus, faz o Teu mover nesta noite, Pai. Enche, Senhor, a Tua casa com a Tua presença. Enche, Senhor, cada vaso nesta noite, papai. Que nós não venhamos sair daqui da mesma forma como adentramos a Tua casa, mas nós queremos sair daqui restaurados. Nós queremos sair daqui avivados. Queremos sair daqui, Senhor Deus, modificados, Senhor, pela Tua presença. Oh Deus amado e santo, toca agora, Senhor Deus, toca, Pai. Derrama a Tua graça, derrama Teu avivamento no nosso meio, Senhor. Enche a Tua igreja, Senhor, com a Tua presença nesta noite. Oh Jesus amado e santo, igreja, ora pela Tua casa. Começa a orar pela Tua família. Começa a orar pelos Teus filhos. Ora pelo Teu marido, pela Tua esposa. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor agora está ouvindo cada oração nesta noite. Abre, Senhor, as comportas do céu e derrama chuva de graça sobre as nossas vidas, Pai. Ouve, Senhor, o clamor da Tua igreja nesta noite, papai. Senhor, aquele que está precisando de cura, papai, cura nesta noite. Aquele que está precisando, Senhor, de libertação, vai libertando nesta noite. Aquele que está precisando de salvação, salva nesta noite, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, nesta noite, Pai, visita a nossa casa, Senhor. Visita, Senhor, a nossa família. Visita, Senhor, aqueles, Senhor, que estão desviados, Senhor, da Tua presença. Oh Espírito Santo de Deus, vai tocando agora, papai. Toca naqueles, Senhor Deus, que ainda não confessou o Teu nome. Toca naqueles, Senhor Deus, que ainda não confessou os seus pecados, meu Pai. E nesta noite, papai, vai visitando agora, Deus. Visita aquele, Senhor, que está, Senhor, que é desobediente, que está sendo rebelde, meu Pai. E nesta noite, papai, vai tocando agora, Pai. Porque para Ti, Senhor, não é impossível, Pai. Para Ti, Senhor, não há nada impossível, Senhor, que Tu não possa fazer, meu Pai. Oh Deus amado e santo, em nome de Jesus, agora vai quebrando, Senhor, toda a muralha. Vai quebrando agora, Senhor, todo o cadeado. Vai quebrando agora, Senhor, toda a corrente, Senhor, que está acorrentando essas pessoas, Senhor, que não querem, Senhor, Te servir, meu Pai. E nesta noite, ó Senhor, vai tirando toda a venda. Vai tirando, Senhor, toda a mordaça. Vai tirando, Senhor, todos os tampões, Senhor, dos seus ouvidos. Oh Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus agora, Deus, vai tocando, Senhor, vai tocando, Pai. Vai tocando naquele que está enfermo nesta noite. Deus amado e santo, em nome de Jesus agora, papai, pelo poder que há na tua palavra, pelo poder, Senhor, que há no Teu nome, papai, vai agora, Senhor, curando, Senhor, aquele que está cometido por uma enfermidade. Deus amado e santo, toca na cabeça. Vai tocando agora, Senhor, no coração, em nome de Jesus. Agora vai tocando, Senhor Deus, no fígado. Vai tocando no estômago. Vai tocando no rim. Vai tocando agora nos pulmões, meu Pai. E faz o Teu milagre, Senhor. Faz o Teu milagre agora acontecer, papai. Mostra, Senhor, que Tu é Deus na terra dos viventes. Mostra, Senhor Deus, que a saída não está no homem, Pai. A última palavra não vem do homem, mas a última palavra vem do nosso Deus que fez os céus e a terra. Deus amado e santo, vai tocando agora, Senhor. Toca naquele, Senhor, que está, Senhor Deus, trancado dentro de um quarto agora.
agora, Senhor Deus. Oh, Jesus amado e santo. Em nome de Jesus agora, Pai. Todo espírito da depressão vai caindo por terra agora. Todo espírito da loucura cai por terra agora. Todo espírito do suicídio cai por terra agora. Visita agora esta pessoa, papai, que está trancada, Senhor, dentro de um quarto, Senhor Deus. Oh, Deus amado e santo. Só o Senhor pode fazer um milagre, Pai. Só o Senhor pode fazer agora, Senhor Deus, um grande mover, Senhor, na vida desta pessoa. Oh, Deus amado e santo. Esta pessoa, Senhor, tem andado de um lado para o outro, Senhor, mas não tem encontrado saída, papai. Mas, Senhor, nesta noite, Senhor Deus, Senhor veio dizer que a saída é somente no Senhor. A saída somente no Senhor. A resposta somente é no Senhor. E, Senhor Deus, a tua palavra diz, Pai, nós elevamos os nossos olhos para o monte e nos perguntamos: de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do céu. O nosso socorro vem do nosso Deus que fez os céus e a terra. E por isso nesta noite, Pai, toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Toma cada vida, Senhor, que está aqui, meu Pai. Deus amado e santo, e abençoa, Senhor, de uma forma toda especial. Deus amado e santo, neste momento, Senhor, nós oramos pela vida do nosso pastor. Guarda, Senhor, a vida dele ali, Senhor, naquele lugar, meu Pai. Acampa teus anjos, teus querubins, Senhor, na frente, Senhor, na direita, na esquerda, atrás do teu filho, Pai. E livra ele, Senhor, de todo mal. E nesta noite, papai, guarda, Senhor, a família pastoral. Guarda, Senhor, a nossa casa. Guarda, Senhor, a nossa família, Senhor. Acampa teus anjos, Senhor, nas janelas. Acampa, Senhor, teus anjos nas portas, papai. E não deixa o mal adentrar na nossa casa, porque a nossa casa é do Senhor. A nossa família é do Senhor. A nossa parentela é do Senhor. Deus amado e santo, obrigada, papai. Obrigada, Senhor Deus. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai. E em teu nome nós te agradecemos. Amém, Jesus. Levanta as suas mãos. E que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. E toda a igreja de Deus diga comigo, amém. Está encerrado o culto nesta noite, amém.